Beleza, vamos passar para o próximo tutorial aqui, que é das rapinas. Mesmo sendo o Fábio que vai jogar com elas, ele já sabe as regras, é bom vocês saberem o que a facção dele faz. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer no início do turno dele é escolher um líder para o decreto dele. Cada líder tem 2 ações iniciais, que vão ser flex, né, já eu explico, e tem uma passiva. Então esse aqui, por exemplo, ganha pontos destruindo construções inimigas. As rapinas vão começar, relembrando o último vídeo, né, na posição oposta, onde os gatos colocaram o quartel-general, e vão ter 6 tropas lá. Então aí que está a magia dessa facção, né? Elas têm o decreto. Igual eu falei, escolher o decreto lá, o líder do urubu, ele começa com mover e construir meio que livres, né? Então com o símbolo de águia, que é coringa. Então, no início de cada turno, ele pode adicionar 1 ou 2 cartas no decreto. Então, o jogo está mandando adicionar de recrutar. E à medida que o decreto cresce, você faz mais ações no turno, por isso que ela escala. O problema é, você tem que cumprir exatamente o que está no seu decreto naquela ordem, senão você toma consequências e perde o turno. Conforme eu falei no último vídeo, os gatos, antes de poder jogar, eles podiam construir itens, né, nas oficinas. Mesma coisa para as rapinas, elas também podem fazer isso. Só que aqui, em vez de usar oficina, eles vão usar o ninho. O ninho é a única construção que as rapinas têm, e ela serve tanto como barraca, tanto como oficina. Então repara que eu tenho um ninho numa clareira de rato, posso construir essa carta aqui que custa um ninho em uma clareira de rato, que vai me dar bônus de defesa aí, né? Posso descartar essa carta para dar mais dano, se eu tiver ela construída. Beleza, carta construída. Agora eu faço as ações do meu decreto. Primeiro eu recruto numa clareira de rato, depois eu movo a partir de qualquer clareira. Posso mexer quantas tropas eu quiser. Vou mexer 3, porque o tutorial está mandando mudar 3. Vamos pular a ação de batalha, porque eu não tenho nenhuma carta de decreto aqui. E vamos para a parte de construir. Né? Sou obrigado a construir em qualquer clareira. Construir, vou pontuar por construir. Né? Acabou minhas ações, vamos para a parte da noite, que é onde eu pontuo. As rapinas pontuam quanto mais ninhos eles tiverem. Então, 2 ninhos eu ganho 1 ponto por final de turno. Quanto mais ninhos, mais pontos. Então, 2 ninhos, 1 ponto. E assim como o outro, né, os marqueses, eu ganho 1 ponto por... Opa, eu ganho uma carta no final da noite. Beleza, turno dos marqueses, aqui não vem ao caso. No meu turno, de novo, a primeira coisa que eu faço, aumentar meu decreto em 1 ou 2 cartas. O jogo mandou recrutar, vamos lá. E eu posso colocar 2 cartas, igual o jogo falou, né? Vamos lá que o jogo está mandando colocar de batalhar. Então repara que eu tenho 5 ações nesse turno, muito mais que os que os gatos. Né? Os gatos têm 3. E um ponto interessante que eu acabei pulando aqui, né? Você pode construir cartas, né? Tem cartas que dão pontos. Porém, a passiva desse boneco aqui, dessa facção, é que, independente de quantos pontos está na carta, você só ganha 1 ponto por construção. Por carta que você construir. Né? Beleza, vamos recrutar aqui em clareira de rato, recrutar em clareira de lobo, movimentar, atacar em clareira de rato, novamente, lembrando, o maior dado vai para o atacante. Repare que eu matei 2 tropas dele, não consegui destruir a barraca de recrutamento, que eu só dei 2 de dano, mas como eu tenho mais tropas que os gatos, né? Os gatos têm uma construção, a construção conta, e eu mantenho aquela clareira para mim. E um ponto interessante dessa facção é que se tiver empatado, ainda assim é ela que passa a ter o controle da clareira, é passiva da facção. Então vamos lá, finalizar meu decreto, eu construo mais um ninho. Então eu tenho 3 ninhos na fase da noite, vou ganhar
2 pontos e uma carta extra, né? Porque eu cheguei nesse marco aqui, né? Então eu comprei 2 cartas. Por fim, a última rodada aqui para fechar esse tutorial. Os caras estão me atacando, né? Vai forçar aqui um evento. Beleza, no início do jogo a gente conseguiu uma carta, que era para usar como defensor. Vou usar ela aqui para eu causar 1 de dano a mais, né? Então, em vez de dar 1 de dano, usando a carta, eu vou dar 2 de dano e vou matar esses gatos aqui. Beleza. Esperar os gatos terminarem de jogar. Aí eles estão usando o hospital de campo, né? Reviveram 2 guerreiros deles. Por aí vai. Ok. Meu turno. Preciso adicionar cartas de decreto. Vamos colocar aqui para batalhar. Porque já a situação aqui já está complicada. Não posso criar cartas, né? Esse aqui custaria 2 ninhos em Clareda de Lobo. Eu não tenho mais ninhos em Clareda de Lobo, isso aqui vai me complicar. Por que vai me complicar? Porque no meu decreto eu preciso recrutar em Clareda de Rato e Clareda de Lobo. Eu consigo recrutar em Clareda de Rato, mas eu não consigo mais recrutar em Clareda de Lobo. Então vai acontecer um tumulto. O que é o tumulto? Basicamente, se eu não conseguir cumprir uma ação do meu decreto, vou tomar as consequências. Vou perder o meu líder, vou ter que escolher um novo líder. Vou perder todas essas cartas aqui que eu já tenho no meu decreto, né? E para cada carta de rapina que eu tiver, eu vou perder um ponto. Então aqui eu vou perder 2 pontos porque eu tenho 2 cartas de rapina. Então o objetivo nosso, que vai jogar contra essa facção, né, é justamente tentar sabotar o decreto deles. Porque eles escalam muito rápido, porém se eles não cumprirem o decreto, eles voltam para a estaca zero. Aqui tem que escolher um novo líder com 2 novas ações, né, e passivas diferentes. Beleza, acho que foi. Só revisando. Governam qualquer clareira quando tiver empate. Ao criar itens, você marca apenas um ponto de vitória, em vez de usar os pontos que estão naquela carta. E tem que cumprir o decreto à risca na hora de jogar, né? Senão tem um tumulto. E ganha ponto por ninhos que você tem no final da sua rodada. Então, basicamente isso. É fácil de jogar, difícil de mestrar, mas é uma boa facção.